E ele foi fundamental no curso, né, de endocrinologia do exercício. Então, quem estava nos bastidores terminou vendo o quanto ele ajudou em toda a gravação das aulas e todos os sufocos que a gente passou, né, Marcos? Sem que todo mundo estivesse percebendo. Então, ele foi essa pessoa que estava por trás, nos bastidores, ajudando e fazendo com que tudo funcionasse da maneira melhor possível para todo mundo. Então, parabéns, Marcos, e mais uma vez, muito obrigada por tudo isso que você fez no nosso curso, tá bom? Boa aula. Obrigado aí pela apresentação. Não estava esperando essa, André. Bacana. Pessoal, eu vou tentar ver aqui a questão do compartilhamento. Deixa eu só ver se está passando o slide direitinho. Eu acho que... Não, não está. Você acabou de falar tanto elogio para mim de tecnologia, e aí eu acabo de... Vou ter que Mas você compartilhar de sabe se novo, né? virar, foi por isso que ajudou. Tá testando aí, ó. Não é que nada aconteça, é É, exatamente o que você sabe como dar conta. Vou vamos ficar lá. escondidinha aqui. Legal. Bom, pessoal, a ideia dessa aula de hoje é para eu apresentar para vocês um tema que vem sendo discutido bastante na Sociedade de Cirurgia Bariátrica. Eu faço parte da SBCBM, da Sociedade de Cirurgia Bariátrica, e um dos pontos que a gente mais vem discutindo é sobre a importância da gente analisar a composição corporal e dar tanta importância para a composição corporal quanto para o peso especificamente do paciente que é submetido à cirurgia bariátrica. Não raro, esse é um dos principais motivos que a gente vai vendo a falta de importância devida para a análise de composição corporal, é um dos principais motivos que a gente vai vendo esse aumento de recorrência do peso, de recidiva da obesidade, de pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica. Então, o que a gente vê atualmente é uma certa sensibilidade maior das equipes cirúrgicas para olhar com mais carinho para a composição corporal e não ficar pensando somente em velocidade e magnitude de perda de peso. Então, hoje, eu vou especificamente me debruçar em relação à saúde óssea do paciente bariátrico, até porque, já vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, esse vai ser um dos temas que eu vou abordar no próximo no Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica, que vai ser no Rio, em outubro. Então, olha só, a gente sabe que a cirurgia bariátrica é o tratamento mais eficaz para manejar a obesidade severa. No entanto, a gente vê o seguinte, que quando o paciente não é muito bem tratado, muito bem conscientizado sobre essa questão, eu acho que alguém está com o áudio aberto. Mauro, coloca no mudo você, por favor. Quando a gente vê que quando o paciente não é muito bem orientado e tratado em relação a entender a importância da sua preservação de massa muscular, por exemplo, previamente à cirurgia, a gente vai ver um certo desfecho negativo. Né? E a gente percebe, por exemplo, que a magnitude da perda de massa muscular e da massa óssea, ela vai ser maior, quanto mais rápida for essa perda de peso. Então, é um fator preocupante que eu falo muito nas minhas consultas com os pacientes, e a gente orienta muito as equipes cirúrgicas que não têm um trabalho multidisciplinar, que é não somente olhar para velocidade e magnitude da perda de peso, mas também para olhar para a qualidade desse peso perdido. Mais importante do que a velocidade que você perde o peso é olhar a qualidade desse peso perdido. Então, o que a gente vai perceber aqui de possíveis mecanismos para essa osteosarcopenia induzida pela cirurgia bariátrica em pacientes que não fazem, né, esse devido trabalho, tem vários mecanismos, mas a gente lista 3 desses aqui principais, né, que são a rápida redução da massa corporal, então isso vai reduzir realmente a parte de estímulo mecânico, a deficiência de absorção, especificamente em técnicas absortivas e técnicas mistas, e algumas alterações hormonais, tanto alteração da parte dos hormônios incretínicos, quanto dos hormônios produzidos pelo tecido adiposo. Eu vou esmiuçar cada um deles aqui em detalhes, tá?
Por exemplo, em relação à redução da massa corporal, essa rápida perda de massa corporal, a gente sabe que existe uma diminuição desse estímulo mecânico no osso por conta do peso, e isso aí vai fazer com que esse osso tenha menor capacidade de uma redução nessa produção de osteoblastos, né? Então, esses osteoblastos vão estar com uma expressão reduzida. A gente percebe aqui nesse artigo interessante, ele fala sobre esse aumento de esclerostina, que vai ser um responsável pela regulação desse tecido ósseo, dessa densidade óssea. Então, quanto mais rápida for a perda de peso, mais rápido será esse aumento da esclerostina, e isso aí vai induzir, né, uma maior inibição dos osteoblastos e uma diminuição da formação de massa óssea. Então, existe um papel aí importante, que é a redução desse estímulo mecânico no osso por conta da rápida perda de massa muscular, vai fazer uma redução nessa produção de massa óssea, nessa produção de densidade mineral óssea. Eu vou passar para o próximo, mas eu vou voltar para esse assunto quando eu for falar sobre um estudo de um amigo nosso da USP. Deixa eu só ver quem foi que entrou aqui, pessoal, rapidinho. Voltando. O segundo ponto é com relação à deficiência na absorção de cálcio e vitamina D, especificamente aqui em relação às técnicas de absortivas. A gente vai ver aqui, por exemplo, nesse estudo, uma redução de pouco mais de 73% médio de redução da absorção de cálcio em pacientes que fizeram bypass. Lembrando que o bypass é uma das técnicas mais usadas no Brasil, mas ela tem uma média de componente de absortivo, de alça intestinal, em média de 1,5 metro. Então, você liga o intestino a 1,5 metro dele, do seu início. Só que algumas técnicas, como a Scopinaro, a duodenal switch, que é a Santoro, a singoanastomose, elas fazem uma desabsorção muito maior, uma desabsorção de aproximadamente 2 metros de intestino de alça. Então, isso vai aí impactar uma desabsorção muito maior. A gente costuma dizer que é um terror para as nutricionistas essas técnicas muito desabsortivas, porque elas têm que se virar para fazer uma compensação aí na parte de vitaminas, de minerais, de macronutrientes também. Então, de novo, fica aquela questão da importância que a gente vai dar, assim, a equipe cirúrgica, a equipe médica em geral, para perda de peso única e exclusivamente. Será que vale a pena a gente perder peso com uma maior magnitude, uma maior velocidade, às custas de uma desabsorção? Né? Então, é um ponto que a gente levanta aqui como discussão. Né? Fazer uma desabsorção, porque o pensamento cirúrgico é um paciente com obesidade severa, quanto maior o grau de restrição e desabsorção, maior essa perda de peso em um curto espaço de tempo, logo eu vou prevenir esse paciente de futuras comorbidades, tratando isso de maneira mais rápida. Só que, de novo, fica o questionamento, né? Será que perder peso muito rapidamente às custas de uma severa desabsorção vai ser vantajoso? Isso é o sustentável em longo prazo? Lembrando que, por exemplo, na duodenal switch, que é uma técnica que a gente vê também uma técnica de alto poder desabsortivo, a gente via muita reclamação de pacientes com flatulência, com fezes muito mal cheirosas e uma qualidade de vida reduzida por conta disso aí, né, de uma vergonha de passar em público, algumas situações constrangedoras. Então, fica um ponto para a gente repensar. Mas a gente sabe que essa exclusão de parte do intestino, ela vai fazer, sim, essa redução de absorção de micro e macronutrientes. E também uma redução do paratormônio. Isso aí vai ocasionar uma menor absorção de cálcio por parte do intestino. Bom, aí, no terceiro ponto, a gente fala sobre as alterações hormonais que são decorrentes dessa rápida perda de peso. Eu tiro aqui duas especificamente, que são a leptina e a adiponectina. A gente sabe que a leptina ela também faz modulação óssea, ela faz essa diferenciação de célula-tronco em osteoblasto e também vai fazer essa inibição dos osteoclastos para fazer essa regulação da qualidade e da densidade do osso.
E quando essa leptina, que é totalmente dependente de uma composição de gordura corporal, pela gordura corporal estar reduzida, ela também obedece a essa redução, a gente vai perceber, então, um efeito negativo sobre a saúde óssea decorrente da redução da leptina. Então, a gente percebe aqui uma correlação direta entre os níveis séricos de leptina com a densidade mineral óssea. E o segundo ponto é com relação à adiponectina. Esse é um ponto que eu acho interessante a gente debater depois no final, porque ele é bastante controverso. Eu vi muita zona cinza nos artigos que eu pesquisei sobre a relação da adiponectina com o tecido ósseo, né, com a densidade mineral óssea. E, por exemplo, a gente sabe que existem receptores de adiponectina dentro do tecido ósseo, especificamente nos osteoblastos, e só que esses níveis séricos de adiponectina, nos artigos que eu pesquisei, eles foram inversamente relacionados com a qualidade e a densidade mineral óssea. Então, depois eu até queria saber a opinião dos endocrinologistas daqui, para saber como se dá essa relação, o que vocês viram, já pesquisaram, souberam sobre essa correlação entre o aumento da adiponectina decorrente da perda de peso e o quanto que isso aí vai exercer esse efeito negativo na densidade mineral óssea. O que eu vi, por exemplo, foi que a adiponectina, por exercer esse efeito negativo, o efeito aumentado da adiponectina conciliou numa piora na qualidade mineral óssea pelo aumento da formação de osteoclastos, né? Então, eu queria depois a gente debater sobre isso. E aí, continuando, os principais desfechos, eu listo aqui 2 desfechos principais em relação a essa perda de massa óssea induzida pela cirurgia bariátrica, né, que é um processo de emagrecimento mais rápido. O primeiro deles em relação ao risco e aumento de fraturas, que é um ponto bem interessante, e, inclusive, no trabalho que eu vou trazer no final para vocês, que é esse estudo do pessoal da USP, que fala sobre a redução da qualidade e da densidade mineral óssea, inclusive em ossos que não fazem parte de estímulos mecânicos, como ossos dos membros superiores. Existe também uma redução de tecido ósseo, uma redução de densidade mineral óssea em ossos dos membros superiores, o que vai comprovar, né, que essa perda de massa óssea, ela não é somente dependente dessa redução do impacto mecânico do músculo sobre o osso, mas também como uma questão endócrina aí, decorrente dessa perda rápida de peso e o quanto que isso interfere na qualidade da densidade óssea. E é interessante a gente ver aqui que esse aumento no risco de fraturas, se a gente olhar aqui embaixo, né, ele foi isolado em todas as causas, né, e a gente percebeu realmente que a cirurgia bariátrica, quando o paciente não consegue fazer uma boa readequação e preservação dessa massa óssea, independente de qualquer outro fator, ela vai ocasionar aí essa perda de massa óssea e aumento de risco de fraturas. E também o aumento no risco de morte. O Clayton sempre fala muito isso, né, que o quanto que a gente preservar massa muscular é patrimônio para a nossa saúde, e a gente vê aqui nos estudos mostrando o quanto que a preservação dessa massa muscular, a preservação dessa massa óssea, como consequência, isso vai ser um fator protetor, não somente de qualidade de vida, mas também de quantidade de vida, principalmente em pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica. E não tem tempo para você fazer. A hora é agora, a hora é ontem para você começar. Não tem essa questão de, eu nunca fui uma pessoa ativa, nunca pratiquei exercícios físicos e vou fazer cirurgia bariátrica, então vou ter um desfecho ruim. Não, quanto antes você começar a praticar e preservar essa massa muscular, tanto melhor será a sua qualidade de vida, a sua expectativa de vida em longo prazo. E eu trago para vocês esse estudo randomizado, que foi a tese de doutorado de um amigo nosso que trabalha, inclusive, na Body Fitness, que é o Igor, que fez junto com o Bruno Gualano, sobre o acompanhamento e o segmento da saúde óssea e da composição corporal em pacientes que fizeram o bypass gástrico. Então, eles fizeram a cirurgia, depois de 3 meses, fizeram a randomização em grupos que ficaram sedentários e grupos que fizeram a atividade física, e depois de 9 meses, eles reavaliaram para ver qual o desfecho desse programa
de intervenção. Para vocês terem uma ideia, né, do protocolo de treinamento, ele era um programa supervisionado, né, foi feito tudo lá no laboratório da USP, eram 24 semanas, e o treino basicamente era isso, um aquecimento na esteira de 5 minutos, depois eram 7 exercícios de força, incluindo agachamento, leg press, supino, remada, flexão, 3 séries de 12 a 8 repetições, 1 minuto de intervalo entre elas, então existia um aumento de progressão de carga cada vez que o paciente conseguia executar 5%, né, a mais de carga, cada vez que ele conseguia executar 2 ou mais repetições em 2 sessões consecutivas de treinamento, e depois um cardio de meia a 1 hora aí ao final. O que a gente percebeu de alguns desfechos foram, por exemplo, em relação à densidade mineral óssea, o grupo de intervenção que fez o exercício físico, ele conseguiu preservar mais massa óssea do que o grupo que não fez, o grupo controle. E não somente em relação à preservação da massa óssea, mas também da massa muscular, como a gente vai ver nos próximos slides, como na questão dos marcadores de remodelação óssea. A gente percebe uma maior inibição dessas remodelações de massa óssea, preservando essa massa óssea nos pacientes que fizeram o treinamento de força pós-cirurgia bariátrica. É interessante a gente falar sobre isso, porque isso serve não somente para a cirurgia bariátrica, mas para qualquer tipo de programa visando emagrecimento. É que na cirurgia bariátrica, o que a gente percebe é uma maior velocidade na perda de peso. Então, por ter uma maior velocidade na perda de peso, a gente consegue perceber mais rapidamente esses efeitos deletérios aí, por exemplo, de perda de massa óssea e maior remodelação de massa óssea. Então, a gente consegue fazer uma transferência, no geral, para programas de emagrecimento clínico, olhando esses dados aqui. E com relação à composição corporal, por exemplo, eu acho muito interessante a gente ver aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver minha setinha, né? Na massa gorda, né, a gente percebeu aqui essa alteração, a mudança, o delta de mudança de massa gorda, de massa de percentual de gordura, foi maior no grupo que praticou atividade física, no grupo que fez o exercício físico, e juntamente com uma maior variabilidade, uma maior variação no percentual de gordura, a gente também percebeu aqui, ó, uma menor variabilidade na massa muscular. Então, olha que interessante a gente perceber, né? O grupo que fez os exercícios físicos, eles conseguiram aumentar mais a perda de massa gorda e preservar mais a massa muscular. Isso é um ponto interessante da gente falar, porque vem até ao encontro de muitos artigos que a gente vem discutindo e revisões que a gente vem falando sobre se é possível ou não você ganhar massa muscular pós-cirurgia bariátrica, principalmente nos primeiros 2 anos de cirurgia. E os artigos mostram que não. O que acontece é muito mais uma preservação da massa muscular que você tem do que o aumento na massa muscular. Por mais que você veja no exame de impedância aqueles aumentos absolutos de massa muscular, talvez aquilo seja enviesado pela questão da quantidade de músculo que o paciente já tinha, e aqui agora é o músculo mais funcional. Então, a gente vem estratificando um pouco esse conceito, mas o foco aqui é com relação à eficiência do treinamento de força nessa preservação, não somente da massa corporal, da massa muscular, como também da preservação da massa óssea. E aqui, para a gente ter uma noção em relação à funcionalidade, né, em todos os parâmetros, não somente para membros superiores, como o supino, como também para membros inferiores, como o leg press, a gente percebeu esse aumento, óbvio, na força muscular, o que não foi estatisticamente significativo em treinos de potência, por exemplo. Né, no teste de sentar e levantar, a gente não percebeu aqui uma mudança estatisticamente significativa nos grupos. E aí talvez seja um ponto para a gente debruçar, principalmente quando a gente fala de osteosarcopenia, não somente para pacientes bariátricos, mas também para pacientes idosos, né? O quanto que a potência, ela é uma valência muito importante para a nossa longevidade. Lembrando que potência é você fazer movimentos de força em um curto espaço de tempo, trabalho de reflexo, tempo de reação reduzido. E talvez a potência seja uma valência mais importante para a gente observar do que somente a força muscular, né? Mas isso é um ponto mais para a gente falar em terceira idade. E,
para a gente chegar num ponto, eu acho muito legal a gente falar sobre, já que a gente está falando sobre a saúde óssea, a saúde muscular e também a composição corporal, o quanto que é importante a gente debater sobre o custo metabólico de ter massa muscular para o nosso organismo. A gente sabe que 1 quilo de massa de gordura vai queimar ao longo do dia aí, em torno de 4,5 calorias, e 1 quilo de massa muscular vai de 15 a 24 calorias por dia. Quer dizer, 3 a 5 vezes mais consumos calóricos do que somente a massa de gordura. Então, de novo, fazer a manutenção e a preservação de massa muscular vai ser um fator sine qua non para que esse paciente consiga ter melhor quantidade e qualidade de vida em longo prazo. Tem esse estudo que eu acho interessante e também corrobora com o que a gente fala sobre a questão dessa sarcopenia induzida decorrente da perda de massa, da perda de massa rápida, da perda de massa corporal muito rápida. A gente sabe que em tratamentos clínicos existe uma perda aí de 15 a 30%, só que na cirurgia bariátrica isso pode chegar em até 45% média, né? E dado a importância da gente observar que, de novo, mais importante do que a gente analisar a velocidade da perda de peso, é analisar a qualidade desse peso perdido. Então, fica uma questão aí interessante. A gente, de novo, ao longo desses 10, 12 anos que eu trabalho na cirurgia bariátrica, na Sociedade de Cirurgia Bariátrica, a gente vai vendo certas mudanças de mentalidade nos cirurgiões, principalmente em relação a esse olhar novo para a composição corporal. Eu lembro que antes, 10 anos atrás, existia até uma disputa de cirurgiões dizendo que, comigo o paciente ele emagrece mais rápido, né? Então, como se fosse uma disputa de quem consegue emagrecer o paciente com maior velocidade, como se isso fosse um fator, né, de expressividade e qualidade técnica, né? E aqui, eu acho interessante a gente falar sobre esse posicionamento, que até um colega nosso, Sérgio Maeda, da Unifesp, sobre a análise desse índice de massa muscular apendicular e o quanto que isso é importante também para a gente poder fazer essa equação, para saber não somente um indicativo de possível sarcopenia, mas também um indicativo de redução de massa muscular, uma redução de massa muscular que vai ser um fator aí preditivo em longo prazo, principalmente quando a gente fala aí em pacientes que são sedentários e que estão acima do peso. Só para a gente ilustrar, a gente vê aqui a equação, né? A gente pega a somatória de braços e pernas, divide pelo quadrado da altura e você tem uma tabelinha aí para você ver se essa pessoa está em adequação de massa muscular apendicular ou não. Basicamente, o que eu queria deixar para vocês na mensagem final, sobre os trabalhos que a gente vai vendo e levando em consideração aqui sobre as discussões do papel da educação física, da preparação física, principalmente na saúde muscular, de composição corporal e massa óssea em pacientes bariátricos, é esse, né? É de que a nossa intervenção, então, enquanto preparador físico bariátrico, está muito mais vinculado em fazer essa preservação da massa muscular e da massa óssea enquanto o paciente está no processo de perda de peso. Porque muitas pessoas ainda têm aquele comportamento, ainda têm aquela ideia de comportamentos de aumento de gasto energético visando a aceleração da queima de gordura e a aceleração do processo de emagrecimento. Então, a gente precisa observar e sempre clarear mais, elucidar mais o nosso papel, principalmente na cirurgia bariátrica, que a nossa principal intervenção tem que ser essa, de que a preocupação maior vai ser em relação à preservação e mudança de melhora na composição corporal, mais importante do que essa velocidade de perda de peso em longo prazo. Então, basicamente, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Deixo aqui já o convite para caso estejam pelo Rio de Janeiro. Esse é o nosso congresso, Congresso de Cirurgia Bariátrica, vai ser no entre o dia 25 e 27 de outubro. Estão todos convidados e agora vamos fazer o nosso bate-papo. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Pode falar, Adri. Oi, Marcos, parabéns pela aula.
pelo tema, que para mim é o Menina dos Olhos, né? Esse tema é o que eu estou estudando, né? Não direcionado para bariátrica, mas tem até uma lista, que eu ficaria a tarde inteira discutindo, mas eu vou fazer só duas perguntas aí para até ver o que você achou em relação à bariátrica. Os artigos, eles citam se as pessoas já tinham um histórico de atividade física, essas que tiveram a manutenção da massa óssea, porque o que a gente vê, né, que o ganho de massa óssea é até os 30 anos. E aí a gente vê que depois disso, a pessoa tem um ganho muito pequeno, mesmo quem é ativo, que faz a... Então, eu queria saber se tem essa diferenciação. E uma outra colocação, né, quando a gente fala de isso serve para tudo, não só para bariátrico, mas o que eu tenho percebido, quando a gente fala de equipe multidisciplinar ou transdisciplinar, tem um conceito que a gente vive isso lá no ambulatório nosso, né, mas também tem agora uma nomenclatura, né, as pessoas se dizem uma equipe multidisciplinar, e eu estou passando isso com o paciente, só que eles não se conversam, eles não trocam as informações. Então, mesmo sendo de uma clínica, muitas vezes eu que estou fora da clínica é que estou fazendo a ponte do paciente com o cirurgião, e lá dentro mesmo parece que eles não têm essa troca de informação, embora tenha um programa que chame multidisciplinar, tal. Então, isso é mais acho, uma intercorrência que a gente vai ter que lidar daqui para frente, né? Como... Eu acho que ficou mudo. Se viu que as equipes multidisciplinares estão dando certo, acho que muita gente está querendo... Nós também, não que nós sabemos tudo, né? A gente também está batendo cabeça, mas a gente está tentando fazer o melhor possível e a gente tenta se conversar o máximo que der. Então, quando eu coloco a multidisciplinar, às vezes eu vejo que é só uma nomenclatura. Inclusive tem a questão de muitos médicos que se dizem integrativos, né? Mas não são nada, não trabalham em integração, né? Mas, Adri, respondendo a primeira pergunta, eu não vi. Eu não cheguei a pesquisar, inclusive é um tema legal de saber se existia um histórico de treinamento de força e atividade física previamente à cirurgia, né? Bem interessante. Mas no trabalho a gente não viu, não. Mas bem legal, bem legal. Quem é a próxima aqui é a Elizabeth. Pode falar, Elizabeth. Oi, Marcos. Teve um slide que você colocou que uma das consequências é o PTH diminuir, em consequência disso, ter a hipocalcemia. Eu não sei se você chegou a olhar, mas tem alguns trabalhos que é justamente o oposto. Em detrimento da má absorção do cálcio, você tem uma hipocalcemia. Em detrimento também da deficiência na absorção de vitamina D, e mesmo no estoque, porque como a vitamina D é lipossolúvel, quando você tira aquela massa, você também acaba perdendo um pouco. Aí ambos, tanto a hipocalcemia pela má absorção, que a maior parte do cálcio é vitamina D dependente de absorção. A gente tem sim uma absorção que a gente chama passiva, sem vitamina D, mas é menos. E você tira bem a fonte onde absorve, né, que é o intestino. Em detrimento dessas duas coisas alteradas, o que a gente observa às vezes é um hiperparatiroidismo secundário à deficiência de vitamina D. Ou seja, está baixo, cálcio e PTH são intimamente correlacionados, se um sobe ou diminui, se o cálcio cai, o PTH aumenta. E esse PTH alto, nesse hiperpara secundário, a deficiência de vitamina D e não o hiperpara primário clássico, esse PTH alto, ele também corrobora, ele é um fator para a perda de massa. Por quê? Porque para tentar manter essa calcemia sérica, a nossa fonte de cálcio é o esqueleto. Esse PTH vai lá e promove essa reabsorção de cálcio. E com isso fica uma bola de neve, porque fica o PTH aumentado, reabsorvendo o cálcio, tentando corrigir isso. Por isso que a nossa preocupação, quando a gente indica uma bariátrica, principalmente quando o paciente vai fazer a mais feita, né, que é o Y de Ruma, restritiva e desabsortiva, a gente tem que ver como é que está o status de vitamina D. E aí, por mais que a literatura fala que as pessoas jovens
vitamina D acima de 20 está bem, 30, mais para quem é fator de risco. Nesse bariátrico, nesse paciente que se candidata a fazer uma cirurgia bariátrica, a gente quer essa vitamina D bem melhor. A gente tenta mandar esse paciente com a vitamina D pelo menos em torno de 40, um PTH normal. Tem que ter uma olhadinha também no fósforo, porque PTH é assim, ele segura cálcio e joga fósforo para baixo. Às vezes você tem também, o fósforo também é problemático, porque cálcio e fósforo é a matriz, né? Assim, você só mineraliza osso se você tiver cálcio e fósforo também. É que a gente fala muito no cálcio, mas o fósforo também é importante. Aí tem o íon, que é o magnésio, que ele é um cofator para a ação do PTH, e também, às vezes, o bariátrico não absorve legal o magnésio. Então, às vezes, também essa hipomagnesemia corrobora também para você ter esse PTH alto. E aí a minha pergunta é, você chegou a ver trabalhos que só falava disso, que o PTH caía, você não viu nada de falando de PTH alto? Não vi. Inclusive, muito interessante a sua abordagem, viu, Elizabeth? Contribuição Mas essa boa, abordagem, viu? Inclusive esse trabalho que você falou do Sérgio Maeda, que é o índice de Balgart, né? Que você tenta corrigir a massa magra apendicular, você corrige pela altura, que é esse que você falou aí. Porque, assim, quando a gente tenta fazer bioimpedância, eu não tenho experiência com bioimpedância, tá, Marcos? Eu sou de uma leva bem antiga da Unifesp, que a professora Tereza Zanella fazia um trabalho com a gente, e, assim, bioimpedância, ela, pelo menos na época que a gente tinha, era um aparelho muito simples, botavam os eletrodos, passavam corrente elétrica, minimizava ou não, dependendo. E, assim, a gente tinha que ter cuidado. É mulher, está menstruada, se está hidratada, se fumou, se dormiu, um monte de se tomou café. Então, a gente tinha uma variação muito grande. Assim, hoje eu fazia uma bioimpedância em mim, estava X, depois estava Y, entendeu? E realmente a gente não tinha como explicar para o paciente essa variação. E aí o paciente está ganhando massa magra e realmente tem esse viés. E tem os trabalhos do Marcelo Pinheiro, da Reumato, que mostra, assim, não é um trabalho dele, ele fez uma revisão e em aulas ele comenta para a gente. Tem um pico no qual você tem mais fratura. E quando eu cheguei na Unifesp, eu estudei o gene do colágeno, polimorfismo em mulher jovem. E, assim, correlacionei esse polimorfismo do colágeno com algumas variantes. Um era altura, IMC e peso. E é impressionante como o peso tinha mais impacto do que a altura e o IMC. E o peso tinha um impacto mais no sentido, assim, ele era meio que protetor, muito mais na coluna. E aí tem os trabalhos falando que quando você também tira, por exemplo, uma pessoa que tinha, vou chutar, 108 quilos, de repente faz uma bariátrica e vai para 60. É o que você falou, essa rapidez, essa carga, os trabalhos ainda não são muito claros, se essa carga mecânica, quando eu tiro, se eu também não acelero, porque a gente tem a teoria do mecanostato, né? Que o peso, o exercício, o músculo inserido no periósteo, tudo isso é que vai estimular o osteócito lá e ele vai sinalizar, eu preciso mais de osteoblasto, que é uma célula formadora, ou eu preciso mais de um osteoclasto, que é uma célula reabsortiva. Por isso que aquela slide que você mostrou de adiponectina e leptina, alguns trabalhos são controversos, porque às vezes a gente analisa só uma via de sinalização, mas tem outras. Mas eu achei excelente sua aula, viu? Você desculpa, falei muito. Não, adorei. Nossa, muito legal, elucida muito. Inclusive, você pegou num ponto que eu acho interessante, para quem não trabalha com cirurgia bariátrica, considera aqueles valores de laboratório, né? E não somente vitamina D, mas também o cálcio, a vitamina B12, o complexo B no geral, o ferro. A gente sempre olha, por exemplo, vitamina B12 é um ponto que a gente fala assim, olha, não dá para a gente ficar só naqueles parâmetros laboratoriais. Para quem é bariátrico, a gente tem que subir um pouco mais, né? Então, é isso mesmo, a gente vê essas diferenciações. Mas, olha, muito legal, viu, Elizabeth, sua contribuição. Adorei. E você pegou o gancho que eu queria levantar para vocês mesmo, no endócrino, né? Sobre essa questão da adiponectina. O que vocês pensam sobre isso? Não sei se a Andrea quer falar alguma coisa. Então, eu estava querendo falar. Fala, Beth. Eu ia falar isso, que na verdade, Márcia, assim, dependendo do autor que você vai ler, ele fala uma coisa e tem outro, entendeu? Eu acho que tem um pouco de viés disso, porque tem uns que falam, olha, quando eu tiro o tecido adiposo, dependendo se esse paciente tem resistência ou mais uma produção insuficiente, eu vou ter um para um lado ou para o outro, entendeu? Porque, às vezes, assim, tem os resistentes à leptina, eu produzo leptina, eu não tenho deficiência, mas eu sou resistente. E aí, quando eu tiro e um dos músculos que mais tem resistência, igual resistência à insulina, é tecido adiposo e tecido muscular. Quando eu diminuo
o meu peso, por isso que quando eu faço uma cirurgia bariátrica, o meu paciente metabolicamente ele melhora, principalmente do ponto de vista de glicemia, porque eu diminuo a resistência. Então, por isso que a literatura não bateu um martelo. Dependendo, assim, se eu pego um autor que tem mais, eu vou para aquele viés, entendeu? Eu falo, olha, ele faz isso, aí o outro vai depender muito. O que a gente sabe é que tem que levar em consideração essa perda mesmo, sabe? Da quantidade de tecido adiposo, de célula adiposa. E eu nunca perco só massa gorda, né, Marcos? Eu, mesmo na bariátrica, em qualquer atividade que eu faço para perder peso, eu perco um pouco também de massa magra. É que quando eu acoplo isso a uma atividade física, ela mantém o meu músculo, ou seja, ela reduz o impacto de velocidade de perda do tecido magro. Por isso que o pessoal tem essa falsa impressão, eu estou ganhando músculo. Na verdade, é o que você falou, eu estou minimizando uma perda que seria, às vezes, uma velocidade mais rápida, com exercício físico, eu meio que preservo. Ganhar músculo é muito difícil. Por isso que até a faixa etária do trabalho, se é uma pessoa mais jovem, se é mulher mais na menopausa, que a gente já inverteu isso, já aumentei a resistência insulínica, eu perco... Envelhecer nada mais é do que você está perdendo músculo. Mas eu perco músculo, mas eu substituo isso por tecido adiposo, que é ruim. Entendeu? Por isso que eu fico preocupada quando o pessoal fala, vamos só perder peso. Vamos perder peso, mas vamos ver o que a gente está perdendo. Por isso que a dupla melhor que tem de resultado é a reeducação alimentar e a atividade física, né? Senão eu perco é tudo. É músculo, é osso, é tudo. Força, né? Vai, André. Então, Beth, eu não sei se vocês sabem quem é a Elizabeth. Beth, ela agora é médica no interior da Bahia, ela participa sempre com a gente, e ela trabalhou muitos anos na Unifesp no grupo do cálcio, tá? Então, ela é assim, é uma expertise em cálcio, tá? Para vocês terem noção de quem está falando aí. Eu acho que eu ia falar exatamente essa questão do PTH, Marcos, porque a maioria dos trabalhos, a maioria mostra exatamente um aumento do PTH e não uma queda, né? E toda essa explicação que a Beth deu. A outra coisa que eu achei bem interessante é essa questão do quanto está realmente reduzida a adiponectina, mas a partir do momento que você melhora a resistência, essa adiponectina, eu acho que funcionalmente ela está melhor, porque essa é a minha impressão, eu não cheguei a ler sobre isso, mas a adiponectina é um anti-inflamatório. Então, a minha impressão é que a adiponectina iria melhorar essa massa óssea ao invés de piorar. E melhorar, toda vez que a gente fala, é pelo menos atenuar a perda, tá? Então, isso é muito importante quando a gente vai passar o resultado de uma comparação de densitometria para uma paciente, porque ela espera realmente que ela vá ganhando massa muscular, massa óssea, e não é isso que ela vai ganhar, ela só vai preservar. É aquela coisa de você ter uma dívida que pelo menos ela não vai aumentando, ela se mantém, né? Então, é isso que a gente tem que passar. Uma coisa que eu acho que não é muito bem avaliada nesses trabalhos de uma maneira geral, é o quanto que você tem de esteatose, de mioesteatose, né? Eu acho que, no fundo, é o que a gente tem agora, que é a bioimpedância ou esses outros trabalhos, a gente não ia poder fazer biópsia disso, mas eu acho que na hora que se fala de ganhar massa muscular ou de preservar, a gente não calcula também o quanto se perdeu de gordura dentro daquele músculo, tá? E para mim foi um achado surpreendente não ter aparecido melhora da potência entre os indivíduos que praticaram e os que não praticaram. Para mim foi muito decepcionante, porque eu estava crente que você ia dizer que a potência ia melhorar, exatamente porque mesmo que você não ganhasse muito músculo, você teria uma melhora na qualidade desse músculo, né? E aí eu te pergunto assim, a força melhorou, pelo menos? Eu não peguei muito esse resultado. Melhorou. A força melhorou A em todos os força parâmetros. melhora, mas a potência não, né? Porque a potência é a explosão, né? É E tipo a aquela explosão. reação onde você consegue fazer um ato com mais velocidade. E essa não melhorou, não.
Tá, e aí Talvez você... pelo tempo de estudo também, não sei. Estou aqui É, jogando, né? tá, tá. E aí, Marcos, a outra coisa que eu te pergunto é assim, não melhorou porque... Aí eu estou te perguntando em relação às pessoas de uma maneira geral. Você melhora a potência em todos os indivíduos, independente do tipo de fibra muscular? Então, é assim, o que eu penso é o seguinte, às vezes você melhora a força e melhora a capacidade desse músculo, mas você não melhora a potência em termos de velocidade dele fazer aquele exercício. Isso tem a ver com o tipo de fibra daquele indivíduo, porque o que eu entendo é assim, aquele indivíduo, por exemplo, é um fundista, ele tem mais potência e tem um tipo de fibra muscular. Aquele que faz maratona tem um outro tipo de fibra muscular, ele teria força, mas não teria uma potência tão boa quanto o fundista. Eu estou errada ou é isso mesmo? O problema é que, assim, André, a potência ela envolve vários fatores, né? Tipo, coordenação. E, Uhum. tipo, vou pegar aqui um trabalho específico, tá? O teste que foi o sentar e levantar, né? O Serapen, sentar, levantar e andar, né? O Serapen Go. Então, talvez para esse teste especificamente, eles não avaliaram uma melhora na velocidade do tempo de reação, que é a potência. Então, a gente não sabe dizer se só você aumentar a força, se você aumenta a potência, porque potência é uma valência treinável, né? Você tem treinos específicos para isso, né? Salto, coordenação, tempo de reação, tem outras valências. E aí, se a gente analisar, por exemplo, que a adaptação muscular, ela, em suma, é uma adaptação neural, né? Antes da gente melhorar uma hipertrofia, né, uma síntese proteica, a gente está melhorando o sinal que está chegando, né? O sinal do Wi-Fi que está chegando até aquela fibra, né? Então, se é uma adaptação inicialmente neural, tem que ser um treinamento diferente. Entendi. Eu não sei dizer se a gente melhorar a força, automaticamente a gente melhora a potência. O que eu sei é que quem tem potência para aquela valência precisa de força, né? Então, andam diferentes, mas a potência é força dependente. Então, você acabou de descobrir uma outra valência que você vai ter que treinar nos seus Né? pacientes da Porque bariátrica. se a gente for olhar, por exemplo, como é que uma proteção de uma queda, vamos pegar um caso bem, bem básico, uma pessoa está andando na rua e ela tropeça, o tempo de reação que ela tem que ter para colocar o próximo pé no chão para não cair ou para se apoiar, isso é potência. Isso é uma velocidade de reação, né? E saber que a gente precisa treinar isso aí é um ponto preocupante, né? Porque a pessoa não basta ela ter força para levantar um sofá ou força para carregar uma sacola de supermercado. Ela tem que ter força com velocidade de reação, né? Com velocidade de Exato. para reagir a um evento adverso, né? E talvez seja uma capacidade que o indivíduo com obesidade não tenha mesmo, né? Porque ele fica muito tempo sedentário, então ele não consegue ter essa reação, né? Olha, Então, interessante, André, eu conversei com o Igor, um parceiro meu, né, da Body Fitness, e nesse estudo, agora ele evoluiu para o pós-doutorado nesse trabalho, né, da parte de saúde óssea pós-bariátrica. Eles estão vendo, ainda está em modelo de análise, mas o comportamento do osso de uma pessoa que ficou muito tempo em obesidade e fez a cirurgia bariátrica, ou seja, não estimulou aquele osso, aquela massa muscular, passou por um processo altamente restritivo de perda de peso rapidamente, pode ser assim, estão colocando isso como hipótese, né? Igual a uma pessoa idosa com osteoporose. Então, talvez o comportamento ósseo daquele paciente que fez a cirurgia bariátrica, que era o obeso severo sedentário, possa ser o equivalente a uma pessoa com osteoporose idosa. Então, eu achei entendi. bastante preocupante, sabe, essa Muito. análise Muito aí. preocupante. A outra coisa que eu queria te perguntar é assim, eu não entendi muito aquela, não sei se você vai saber de cabeça. Então, se eu não souber, a gente conversa depois. Mas aquilo que você falou em relação à esclerostina, porque a esclerostina, ela, na verdade, é uma substância que inibe a formação óssea. Então, ela é a substância do mal, mas
Sim. né? E agora a gente tem uma medicação que é exatamente o inibidor da esclerostina, né? E aí você falou alguma coisa no início, eu não peguei muito bem. Não sei, é isso que eu estou dizendo. Se você não lembrar agora, Não, depois a tranquilo. gente, O a que o gente artigo vê. fala, o que o artigo fala foi que essa rápida perda de peso, ela promoveu um aumento da esclerostina. Então, a pessoa ela perdeu mais osso por conta dessa redução, Né, diminuição do mas estímulo aí mecânico. eu não acho Aí que você que, justifica, é, porque aí é. é, é, Deixa eu. porque a esclerostina, desculpa, a esclerostina, na verdade, ela inibe a formação do osso, né? Ela é ruim, né? Então, a pessoa que perdeu peso aumenta a esclerostina, é isso? A perda de massa óssea, a perda de peso pelo que está aqui, né? Tá. Essa rápida perda de massa corporal, ela gerou essa diminuição do estímulo mecânico, e essa redução do estímulo mecânico no osso, pelo peso, promoveu esse aumento de esclerostina. Aumento da esclerostina. Eu creio que isso é devido como eu falei no começo, né? A pessoa que não tem o estímulo muscular no osso, né? Do tipo, a Tá. pessoa que perdeu peso sem fazer preservação de massa muscular, ocasionou essa redução de massa óssea também, né? É como eu estou supondo aqui, pelo que o slide Tá. está, o artigo está Porque isso é bem interessante, né? Esse aumento de esclerostina. Eu acho que a gente ainda tem que ter um método que avalie gordura dentro de músculo, entendeu? Para você conseguir dizer que tem um trabalho da Unicamp que não é com cirurgia bariátrica, é com indivíduos com obesidade que se submeteram ou não à atividade física, perda de peso e atividade física. E Uhum. aí, os que, além de avaliar a composição corporal, eles avaliaram a questão de força muscular e tudo. Então, nesse trabalho, havia uma melhora de força que eles não avaliaram potência também. Eu acho que é bem interessante isso que você levantou aí, essa questão neurológica, né? É. Esse é um ponto Muito legal também de avaliar, interessante. né? Da qualidade do músculo, né? Da pessoa com obesidade, né? Aí eu vou puxar a sardinha para Adriana. Eu acho que a dança ia ser maravilhosa para isso. Né? Bom, gente, vamos acabar, né? Que já são 3 minutos para as 2. Legal, pessoal. Deixa eu parar de gravar então aqui.